base mesmo marxista é a isenção da abolição da propriedade privada, né? Porque ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada, tudo do Estado, né? De um líder totalitário. Porque assim você destrói todo o resto, né? Mas o que Lenin, né? Que foi o primeiro. É Lenin, não o Lenin nosso. Não, Lenin. Senão já viu, né? Lenin. Lenin. A galera já tá me chamando de Lenin já. É Lenin. É Lenin. Lenin de Lenny Kravitz, que ele parecia o Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz. Na época ele parecia. Hoje tá mais seu Jorge. Agora tá mais pro seu Jorge. Eu imaginei que não fosse o Lenin, porque você não parece. Exato. Mas, que eu tava falando... Então, o Lenin, ele já começa a aplicar as máximas marxistas, né? Ele é um grande fã de Marx. Inclusive, ele traduz alguns livros de Marx numa época onde eles não eram tão acessíveis. E o Lenin era um cara muito, muito culto. Então, ele era poliglota e tal. Ele começa a traduzir as obras marxistas para russo e para várias outras línguas. E aí, isso já, né, pré-Revolução Bolchevique, né? E aí, ele começa a implementar esses discursos, só que, ao mesmo tempo, Lenin era um exímio propagandista, né? Eu acho que eu considero ele como o primeiro grande propagandista, né? Até antes de Goebbels, né? Do Hitler. Ele entendia como funcionava. A inteligência de propaganda da KGB, né? Que bebeu na fonte do Lenin, é uma coisa espetacular, né? Que até hoje a gente vê proliferada aí, né? Inclusive em agências de publicidade. Mas o Lenin era um exímio propagandista e ele já criou várias teorias naquela época que precederam a Revolução Bolchevique. Então, por exemplo, tem um evento do Domingo Sangrento, que, se não me engano, foi em 1905, o Domingo Sangrento. O que o Lenin fez? Né? No sábado, ele já sabia que a propaganda era um dos modos mais, como é que pode falar? Que mais conseguiam, né, manipular as pessoas. Sim. Então, o que ele fez? Um dia antes do Domingo Sangrento, né, que é aquela história de que as tropas do czar mataram não sei quantos manifestantes que estavam ali só implorando por condições melhores e tal. Na verdade, né, sabe-se que essa manifestação foi liderada pelos japoneses, né, que tinham acabado de ganhar uma guerra, né, uma batalha ali contra a Rússia. E era interessante para eles que os czares fossem depostos. Então, eles estavam ali financiando, sim, jacobinos não, os bolcheviques, e dando armamento e tudo. Então já estava tudo muito bem pensado. E aí o que Lenin fez? No sábado que precedeu o Domingo Sangrento, ele já soltou panfletos, já imprimiu panfletos falando do total de número de mortos que aconteceria no dia seguinte. Ué? Então, esses panfletos, vão pensar que não existia nem a impressora ainda. Então, assim, no Domingo Sangrento, esses panfletos começaram a surgir a partir das 4 da tarde. Falando tantos mortos? Falando o número de mortos, sendo que não tinha nem acabado, né, toda a luta, o conflito. E considerando que a gente não tinha nem impressora. Se não me engano, a impressora veio só em 1934, alguma coisa assim. Então, era um modo muito demorado de imprimir, né? E aqueles panfletos já estavam em milhares de panfletos ali sendo distribuídos, que hoje sabe-se que só poderiam ter sido impressos há pelo menos 1 ou 2 dias atrás. Então, ele já começa distribuindo esses panfletos falando em números de mortos de 4.000 mortos, mais não sei quantos feridos e tal. E aí, esses panfletos são até hoje utilizados como embasamento científico e histórico para vários professores de arte, de história, para falar sobre, né, como eram coitadinhos esses revolucionários russos super oprimidos tal, pela monarquia. Mas, então, ele já começa a usar desde ali essa questão da manipulação midiática, né? E o que não deixa de ser, de certa forma, cultural, porque ele também começa a glamorizar questões que iriam embasar os métodos com os quais ele iria implementar o comunismo, né? Então, vamos falar que ele foi tomar o poder lá só depois em 1917, mas desde 1917, então desde 1905 ele já estava criando várias dessas estratégias. Então você tem pôsteres e pôsteres dele glamorizando, por exemplo, o movimento feminista, que nem se chamava feminismo na época, né? Mas era falando sobre empoderamento feminino, falando sobre as creches, né? Ele começa a proliferar a ideia de creches que eram praticamente inexistentes, né? Mas com o discurso de empoderamento da mulher, porque ele fala para a mulher, olha, você precisa se livrar da opressão do seu marido, porque você também pode trabalhar. Tipo, quem disse que você também não pode fazer o que seu marido faz? Então ele já começa com essa retórica. Lenin já começa com isso, né? E aí ele começa a distribuir esses cartazes sobre empoderamento feminino, sobre a importância das crianças
estarem no poder do Estado desde a mais tenra idade, né, com as creches. E ele começa também a criar as cozinhas comunitárias, onde todo mundo faz tudo igual, né, aquela história bem socialista. E tudo isso muito bem embasado e glamorizado com esses cartazes e com a propaganda. Né? E aí a gente estava falando... E aí, enfim, aí dessa premissa, né, aí começa... Mas isso foi muito bem sucedido na União Soviética, né? Mas as pessoas começaram a ver que no restante do mundo isso não era tão... fácil de implementar. Não era tão fácil de implementar, principalmente no Ocidente cristão. Quer dizer, no Ocidente, né? Porque o Ocidente sempre foi cristão. Então, eles começam a pensar em outras estratégias, né? E aí eles vão beber também na fonte lá da Revolução Francesa, né? Iluminismo, tirar Deus do centro da vida das pessoas. Aí vem o racionalismo, o positivismo, tudo que é ismo, né? Da Revolução Francesa. Eles começam a implementar... que mais? Aí vem Gramsci também no paralelo, né? Gramsci começa a, também da cadeia, criar estratégias e escrever livros falando sobre... que também se baseia lá um pouco em Lenin, mas também na Revolução Francesa, falando da importância de se adentrar a cultura, né, para que depois o comunismo seja facilmente aceito pelas massas. Entendi. E hoje a gente está em que ponto dessa estratégia? Hoje está tudo dominado, né? Hoje a gente só não vive num regime totalitário, porque a gente tem uma cultura extremamente cristã, eu acho, no Brasil, assim, né, no Ocidente. O que não acontece com alguns países da América Latina. Argentina, por exemplo. Com a Argentina, por exemplo. Né? Venezuela, nem se fala. Cuba, né? Poxa. Mas eu acho que a gente está... Eu acho que o que segura a gente hoje é a nossa fé cristã.